Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde e Produtividade. E o tema de hoje impacta mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Me refiro ao mal do século, que é a depressão. Estou aqui com especialistas na área para a gente discutir como que você pode se prevenir contra esse mal ou combatê-lo. Depois da vinheta. Aqui ao meu lado esquerdo, doutora Olga Juliana Dares de Castro. Ela que é psicóloga, especialista em neuropsicologia e atua aqui no programa Revitaliza SESI. Seja bem-vinda, doutora Olga. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que seja bem produtivo o nosso bate-papo. O podcast chama Saúde e Produtividade. Duas coisas que não podem faltar. Com certeza. E do meu lado direito, doutora Tatisa Furtado, psicóloga clínica em abordagem sistêmica há mais de 10 anos e também com pós-graduação em psicoterapia individual, de casais, de famílias e também especialista aí em constelação familiar sistêmica. Seja bem-vinda, doutora Tatisa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja maravilhoso o nosso bate-papo. Vai ser sim. Felicidade é importante, porque o tema é um tema chato, pesado e que causa sofrimento a muita gente, que é a depressão. Eu gostaria que a gente começasse, então, conceituando para o nosso público o que é, doutora Tatisa, a depressão. A depressão, a gente configura ela como um transtorno de humor, né? O que é o humor? O humor é nosso estado de ânimo. Então, o humor não é essa coisa que oscila, que todo mundo acha, nossa, agora de manhã eu tô feliz, à tarde eu tô super triste. Não é isso, é o nosso estado de ânimo. Esse estado de ânimo, ele permanece por algum tempo, né? Então, a depressão é um transtorno de humor porque ela deixa o nosso humor desconectado da realidade. Por exemplo, você teve uma grande conquista hoje no trabalho, ou na sua família, você está super feliz, né? Então, o seu humor está conectado com a realidade, com o que está acontecendo. Agora, na depressão, o nosso humor não fica conectado. Então, no geral, está tudo indo bem. A vida está acontecendo bem, as coisas estão correndo bem. Claro, sempre tem alguma adversidade aqui ou ali, mas nada que justifique uma tristeza tão grande ou uma irritação tão grande, ou seja, o humor da pessoa está desconectado da realidade. Então, é isso que a gente chama de transtorno de humor, que é o que acontece também com o transtorno bipolar, mas de uma maneira diferente. Mas a depressão é um transtorno de humor, onde a pessoa fica com esse humor desconectado da realidade. Ela se sente triste a maioria do tempo, ela sente uma tristeza profunda e sem motivo, os níveis de serotonina são muito baixos, né? Então, assim, ela não se sente animada, não tem energia para fazer as coisas, então vai perdendo o prazer pelas coisas que ela tinha muito prazer em fazer antes. De repente ela não sente mais, não quer mais fazer, não tem ânimo, né? Não tem energia e não sente mais prazer nessas coisas. Então, são alguns desses sintomas que a gente observa sempre na depressão. E é um estado, então, prolongado, ele não é passageiro. Geralmente, sintomas com 15 dias ou mais. Sintomas recorrentes, assim, né? Com 15 dias ou mais, aí já configura um sintoma de depressão. Mas, óbvio, tem que ser avaliado, né? A gente não pode sair diagnosticando todo mundo. Hoje está acontecendo muito isso, né? Assim, essa banalização de diagnóstico e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É importante elucidar para o nosso público que o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para aumentar os níveis de consciência e você conseguir ter uma performance melhor na sua saúde. Não quer dizer que, se você se identifica com algum dos sintomas apontados, que você é um portador desse mal. O melhor mesmo é sempre procurar um profissional especializado, um psicólogo, para fazer realmente esse diagnóstico. Você citou tristeza. Qual que é a diferença da depressão com a tristeza, então? Tristeza faz parte da nossa estrutura emocional, vamos dizer assim. Então, é muito importante, gente, todo mundo saber que a gente vai sentir tristeza durante a vida, né? A tristeza, ela vem, inclusive, para trazer para a gente alguns tipos de reflexões que vão fazer com que a gente se encaixe melhor nas nossas relações, que a gente se torne pessoas melhores.
para que a gente possa também desenvolver uma empatia maior, melhor. Então, a tristeza, ela tem papéis na nossa vida, né? Como eu estava falando, da conexão com a nossa realidade. Se uma pessoa muito querida, muito amada, faleceu hoje, é normal que você vai ficar muito triste durante um tempo, né? Então, a tristeza, ela é necessária, por exemplo, para elaborar luto, né? Então, a tristeza, ela é necessária. Então, não significa que se você está sentindo tristeza hoje por algum motivo, que você esteja deprimido, né? Então, mas o que que acontece? Na tristeza normal da nossa vida, a gente sempre sabe o motivo. A gente sempre sabe o motivo. Por exemplo, alguém faleceu, né? Então, eu estou triste porque alguém faleceu. Terminei um relacionamento, eu estou muito triste porque terminei um relacionamento. Fui demitido. Então, eu sempre sei o motivo. Agora, na tristeza da depressão, que é uma tristeza profunda, ela não tem motivo. Então, a pessoa acha que tem um motivo. Por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente, há muitos anos atrás, que ela chegou com a queixa seguinte, falou, doutora, meu pai morreu, acho que era 10 anos ou mais, meu pai morreu há 10 anos ou mais, e eu choro todos os dias como se fosse ontem. Então, isso já não é mais luto. Na cabeça dela, era uma tristeza devido ao falecimento do pai. Só que não era mais. Já tinha se tornado uma doença, uma depressão. Então, a pessoa permanece nesse estado de tristeza somado a esses outros, né, sintomas, ela permanece, só que ela não entende o porquê, ela não sabe o porquê. Então, na tristeza normal, sempre tem um porquê. Na tristeza que a gente vai enfrentar durante a nossa vida. Na tristeza da depressão, chega um momento que a pessoa fala, eu não entendo porque eu tô assim. Tem coisas boas acontecendo na minha vida. Tem coisas para eu comemorar, para eu celebrar, mas eu estou muito triste. Muito triste. Então, essa é a principal diferença. Doutora Olga, e existem tipos diferentes de depressão, estágios diferentes? Sim. Assim, só complementando um pouco Por favor, claro. a colega, é que a depressão, a tristeza, como ela mesma citou muito bem, existem motivos e são passageiros. Conforme o DCM-5, que é o nosso manual, né, de doenças mentais, existem mais ou menos uns 5 sintomas que você pode dizer que é depressão. Porque o que acontece? Quando é uma tristeza, como a colega bem falou, é um luto, perdeu um namorado, bateu um carro, né? Discutiu com alguém. Isso é tristeza. Passa, né? A depressão não. A depressão, além dela não passar, ela permanece por semanas, meses, anos, né? E o que é mais interessante é que geralmente não é sempre a pessoa que sofre de depressão que faz aquela... eu estou com depressão. Não. Geralmente é quem está perto. Muitas vezes a pessoa que sofre nem percebe, nem sabe que está. Não percebe, justamente por isso, porque ela confunde essa tristeza com a depressão. E eu acho, assim, eu acho bem interessante a gente enfatizar isso. Por quê? Porque, eu tô triste, 3 semanas eu tô depressiva. Não, não é assim, né? O que acontece? Quando existe a depressão, atinge as suas atividades de vida diária, atinge o teu trabalho, atinge o teu relacionamento, atinge a vida com os teus filhos, né? Quando começa a interferir no seu cotidiano, te prejudicando de forma que às vezes até um colega fala, opa, peraí, fulano era tão animado e tá acontecendo alguma coisa com ele que a gente tá achando estranho. Ou o familiar, ou o companheiro, o cônjuge, né? Ele fala, opa, peraí, isso tá passando, essa tristeza aí tá demais. O que geralmente chega no consultório pra gente é isso. Ai, doutora, eu tô trazendo ele aqui porque ele tá com uma tristeza que não passa, né? Aí sim a gente caracteriza com a depressão, que geralmente vem acompanhado com a perca de apetite, apatia. O que você tinha mais prazer em fazer? Por exemplo, eu amo trabalhar.
né? Eu amo o meu trabalho e de repente você começa a rebaixar o humor. Você começa A não ter prazer no que antes era a fonte geradora de satisfação. Exatamente, de satisfação, de prazer. E aí você começa a ficar mais choroso, geralmente não gosta muito de cuidar da higiene, né? Vamos lá, nos tipos de depressão, né? Existem depressões da mais leve, grau leve, que se trata somente com nós, que somos psicoterapeutas, que a gente mesmo consegue resolver, né? Da mais grave, que a gente tem que pedir o auxílio do nosso amigo psiquiatra, do nosso colega psiquiatra, para entrar com a interação medicamentosa para ajudar a gente. E existe aquela que vai do extremo, que é quando a pessoa pensa até mesmo em suicídio, né? Autoextermínio, que é quando a pessoa começa a se mutilar, se automutilar, se cortar. Eu tenho um caso também no consultório de uma menina de 21 anos que ela se automutila e tem ideação suicida o tempo inteiro, né? Então isso já é uma depressão profunda. E a depressão profunda também, a profunda e grave, ela causa internação, né? Existem depressões em crianças. Aí você me fala, mas doutora, depressão em criança? Criança é tão alegre, não tem nenhum motivo para dizer assim, né, tá depressivo, por quê? Aí a gente vem com outros fatores. Fator familiar, como que essa criança é tratada em casa, como que é o uso de tela excessivo, né? O que ela presencia na escola, bullying. Aí a gente pega essa criança também com depressão. Trata-se em terapia, mas se for caso mais grave, a gente também precisa da ajuda do nosso colega psiquiatra ou neurologista, né? Depressão pós-parto, né? Muita gente conhece, mas às vezes não sabe a profundidade de tal assunto. É muito sério. O índice de mortes, né, em mães e crianças, em mulheres com puerpérias, é muito grande, né? Quer dizer, ela tinha uma rotina antes. Ela trabalhava, ela estudava, ela namorava, ela ia no cinema, né? De repente chega um bebê. Um bebê que chora a noite inteira, que quer mamar a noite inteira. Que às vezes não foi planejado, não foi desejado. Exatamente. E quebra aquela rotina. Quebra toda aquela rotina. Fora toda a questão hormonal, né? Exatamente. Já tá acontecendo ali também, que interfere. Isso. E aí, o que acontece? Cabe justamente aos familiares entender, perceber que aquela mulher tá mudando aquele comportamento e levar para o tratamento, né? E existe também, hoje, que todo mundo fala assim, ai, doutora, depressão existe só em adultos, idosos? Não. Nós estamos também com índice de jovens entre 18 e 24 anos, um índice muito grande, que eu pesquisei pela Organização Mundial de Saúde, que está enorme, né? Esse índice. Recebo muito do consultório também, a doutora deve receber também, provavelmente, né? E em idosos, a depressão em idosos. Essa, assim, eu creio que seja muito triste. Eu acho muito triste. Por quê? Porque o que acontece? Você trabalha, você é produtivo, né? E aí, de repente, você chega com uma cartinha. Você está aposentado. Então, aí, o que acontece? O que a pessoa entende? Bom, eu não sou mais produtivo. Eu perdi minha utilidade no mundo. Exatamente. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Aí, o que eu vou ser? O que eu vou fazer? Eu vou ser vô? Eu vou levar e buscar a menina da escola, né? E aí, aquela rotina que ele tinha de todo dia acordar cedo, né? Fazer uma caminhada e ir para o trabalho, ele não tem mais. Ele perde isso. Então, ele pensa, bom, eu perdi realmente
toda a minha importância, toda a minha utilidade para a sociedade, né? E aí é onde também entra a família, né, doutora? Com certeza. Que eles começam a ficar tristes. Aquele que caminhava todo dia, hoje ele já não quer mais caminhar, né? Fica mais introspectivo, Fica recluso, exatamente, dentro de casa. Exatamente. Mas é até bom, eu quero interromper só um pouquinho, porque o que acontece hoje também? Às vezes a pessoa está deprimida, mas ela está funcional. Por quê? Às vezes, né? Por isso que a família às vezes não consegue perceber. Os amigos não conseguem perceber. Não, mas está indo para o trabalho todo dia. Não, mas ainda está levando os filhos para fazer as coisas todos os dias. A pessoa está funcional. E às vezes acontece de a pessoa foi ao psiquiatra, está tratando com a medicação, mas se você for dosar o nível de serotonina, está baixo. Por quê? Porque o contexto da pessoa não mudou. E esse contexto gera um preconceito às vezes. Muito. Por exemplo, pessoa deprimida, pessoa que está com depressão é aquela que fica dentro do quarto tantos dias sem tomar banho, sem deitada, fazer isso, né? Nem todo mundo tem esse tipo de depressão, né? Então, às vezes a pessoa está funcional, mas está deprimida sim. E a família às vezes percebe que tem alguma coisa diferente, mas por preconceito ou por achar que está tudo bem, não reconhece que tem um adoecimento ali. E isso piora o estado da pessoa. Ou até mesmo também, doutora, pela questão do cotidiano, né? Da correria do cotidiano. Sim. Porque às vezes o idoso ou aquela pessoa que está depressiva em casa, você tem tanta coisa hoje para fazer que você não observa o outro. Esse é o nosso mal, né? Não observar o outro, não observar o colega que está do lado. E muitas vezes a própria pessoa não se observa, que ela também está numa dinâmica tão frenética que ela não para olhar para dentro e ela nem percebe que ela está sem aquela motivação e sem aquele prazer em viver. Exatamente. E aí uma coisa assim que eu acho super interessante, eu não sei, né, se você provavelmente vai abordar, é que nós somos geralmente as últimas a ser procuradas, né? Geralmente é o... Felizmente se está mudando, mas infelizmente tem sido assim por muito tempo, sim. né? Não, então vamos levar no médico, vai tomar um remedinho e vai ficar bem, né? Porque aí o que acontece? A interação medicamentosa, ela vai agir. Eu sempre explico muito isso para os meus pacientes no consultório, que eu acho muito importante isso. Porque a pessoa, ela não tem esse conhecimento. Bom, não, eu vou no psiquiatra, eu vou tomar a medicação e eu vou ficar bem. Eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes, né? Mas só que, aonde que tá a raiz desse problema? A raiz desse problema tá naquele sintoma físico? Não. O sintoma físico foi causado por aquilo que não foi bem resolvido aqui dentro. Aqui ou aqui. Sim. Né? Então, o que acontece? Vai no psiquiatra, o psiquiatra passa a medicação e fala, olha, você tem que fazer terapia. Hoje é bom, nós temos muitos parceiros, né? Muitos colegas parceiros. Aí eles vão para terapia. Chega na terapia, em frangalhos. Aí nós vamos colar, né? Os caquinhos. E aí, quando ele fica bem, quando ele se sente bem, ele fala, doutor, eu tô super bem. Eu não vou mais vir pra terapia, tá bom? Aí eu falo, olha, não é bem assim. Você não vai ficar totalmente dependente da medicação. A gente tem que tratar isso e você vai desmamar dessa medicação. E quando você tirar essa medicação, como é que vai ser esse processo, né? Aí é onde a gente tem as reincidências de depressão, porque temos, e quando ela volta pior, né? E volta pro consultório. Doutora citou que a depressão, ela é comum em crianças, em jovens, em trabalhadores, em não trabalhadores, em idosos. E o que causa a depressão, doutora Tatisa? Então, duas coisas. Fator genético, né, que a gente não pode... mas na minha família ninguém tinha depressão. Tinha sim, porque antes não falava. Não tinha diagnóstico, na verdade. Não podia falar, né?
Lembra o famoso, vou te dar um lote para você capinar, que aí você tira essas coisas da sua cabeça, né? Depressão é coisa de gente à toa. Exato. Depressão é falta de Falta de Deus. Deus e tudo. Tudo isso são os preconceitos, né? Sim. Que impedem as pessoas de buscar ajuda. Então, se você fala alguma dessas coisas, não fale mais. Por favor. Por favor, né? Porque às vezes você tá eu tô conversando aqui com o Bruno e ela tá com depressão. Ela escuta isso e fala, meu Deus, não posso nem falar. Porque se eu falar é porque eu não tenho fé. É porque tá Ou vou ser faltando trabalho ridicularizada pela minha família, mesmo. pelos meus amigos. Exatamente, muito. Infelizmente isso acontece muito ainda. Né? Então, assim, nós temos uma história genética, mas porque você tem uma história genética, é uma obrigação desenvolver essa depressão? Não. Isso pode acontecer com aquilo que a gente chama de gatilhos, né? Durante a vida. Então, a gente vai passando situações de adversidade, de sofrimento e às vezes, e tudo isso somado com a vida que a gente vive e tudo mais, hoje em dia, essa correria, tantas obrigações, tantas urgências que esse mundo põe, né, pra gente, e isso pode ajudar esse gatilho a disparar uma depressão ou algum outro tipo de transtorno mental aí. Então, tem esses dois fatores que contribuem para desenvolver uma depressão. A pessoa ela pode conhecer quais são esses gatilhos antes de ter? Existe uma maneira de prevenir identificando isso? Ou isso é muito variado ou é indefinido ainda? Uma maneira de prevenção é a psicoterapia. A psicoterapia ela vai te ajudar a ter resiliência, que é essa capacidade da gente se reerguer, da gente se tornar mais forte. Por quê? Porque a vida às vezes bate muito duro, né? A vida às vezes vem de um jeito. Mas o que acontece? Nós temos traços de personalidade. E os traços de personalidade são diferentes de uma pessoa para outra. Então, às vezes, o que para mim vai ser uma pancada muito forte, para o outro não é tanto. Então, a psicoterapia é a maneira que você tem de se prevenir. Né? E hoje é interessante falar, né? Tem pesquisas hoje que dizem o quê? Que as pessoas, falando em fé, que as pessoas que têm uma fé firmada, algo, são pessoas que se tornam mais resilientes. Então, se você tem fé em alguma coisa, né? Independente de religião aí e tudo mais, já é um ponto a mais. Para você ver que desde a Organização Mundial de Saúde essas pesquisas vêm falando, então, que não é falta de Deus, né? Não é falta de Deus que vai causar depressão. Mas a fé ajuda sim, entendeu? E tem um propósito maior, que eu acho que está ligado a isso da fé, e está ligado também à pessoa que é aposentada e aí não tem mais uma ocupação. Quando a pessoa tem um propósito maior de vida, que ela acredita que tem algo a mais, né, que ela pode colaborar e contribuir com o mundo, isso também ajuda a ser mais resiliente, não é? Com certeza, porque ela sente, o ser humano tem muito essa coisa do pertencer, né? Sim. Eu quero pertencer, eu preciso pertencer. Então, quando eu sei aonde eu pertenço e o que eu tô fazendo de diferença no mundo, isso me ajuda a me tornar mais forte. Isso me ajuda a me reerguer se eu tiver uma queda, né, na vida e tudo mais. Então, isso ajuda. Mas, inclusive, esse senso de propósito é uma das coisas que a pessoa perde quando ela está deprimida. Ela simplesmente perde. Ontem eu tinha, hoje eu não tenho mais. O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Que sentido que tem nesse mundo? Não é que o propósito se perdeu, é porque a doença ficou forte e ela não consegue mais olhar para isso dessa maneira tão importante. Mas realmente isso ajuda demais, esse senso de propósito, um senso de pertencer, né? Isso me ajuda demais. De pertencer, de ser, né? De ser, de estar, né? Com isso certeza. também é muito importante. E é muito complicado isso, porque, como vocês falaram, a pessoa ela passa a não perceber, muitas vezes, que ela está com sintomas depressivos, ela vai perdendo, né, esse propósito, vai perdendo essa motivação, essa alegria com seus dias, os dias vão ficando mais cinzas, né, a comida vai perdendo o sabor, as relações vão perdendo o prazer, e ela nem percebe. Por ela não perceber, ela não busca tratamento. Como que a família pode apoiar, a família, os amigos, o ciclo social pode apoiar nesse processo? Então, é justamente isso que eu já tinha comentado. Bom, você conhece a pessoa que está com você. Você conhece seu familiar, você conhece seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, né? E aí, um namorado, né?
E aí, de repente, você começa a perceber que os comportamentos dele começam a mudar, né? E aí, geralmente, a família chega com o paciente no consultório. Olha, doutora, era um paciente tão... Ou um paciente, né? Paciente é a gente que fala. Era uma pessoa tão alegre, gostava de dançar, gostava de ir pro barzinho, tomar um drink, alguma coisa. E hoje, tudo que a gente chama... Não quero. Ah, não vou. Ah, não, deixa para outro dia. Ah, não. E aí você começa, o familiar começa a observar que aquela pessoa fica mais inclusa, reclusa, inclusa, né? E aí ela fala, opa, peraí, tem alguma coisa. E aí vai pro consultório. E aí chega. E aí a gente começa a observar, quando a pessoa entra no consultório, né, doutora? A gente já observa até mesmo a posição da pessoa. Ela já fica com aquela A linguagem posição. corporal já Sim, fala muita coisa. Não, porque o corpo fala, né? Nós temos um livro aí da psicologia super famoso, né? Que o corpo fala, e o corpo fala mesmo, né? Então ele fala, olha, tem alguma coisa aqui que não tá bem e eu não tô dando conta sozinho. Eu não tô dando conta. E aquele corpo começa a gritar. Só que ele fala assim... E aí? O que eu faço? Né? No caso que você perguntou para ela, a questão do gatilho, na criança, no adolescente, que é o nosso maior público hoje, pode ser uma separação, um divórcio de pais, um abuso sexual, bullying na escola, é o maior índice de pacientes no consultório, bullying na escola, um divórcio de pais, né? Um luto não elaborado, não bem elaborado. Ah, não, a criança, o vô dela, aquele vô que era tudo na vida, faleceu, e aí eles vão deixando aquela criança ali de lado, aquele adolescente de lado, e aí ele começa a ter um rendimento escolar muito baixo. Pais narcisistas. Pai, tá em alta também, o assunto. Muito. Ou então eu parceiros abusivos. Eu acho que seria super interessante também fazer um podcast sobre isso. Pais narcisistas, tá demais. A gente recebe, eu pelo menos recebo muito no consultório. Então, o que acontece? Às vezes a criança ou o adolescente, ele sofreu um abuso sexual, mas ele não fala pra ninguém. Por quê? Porque o agressor, ele fala, olha, se você falar alguma coisa, vai acontecer com você, vai acontecer com a sua família. E aí aquele adolescente, porque hoje nós não podemos dizer só meninas, né? Sim. Acontece muito com meninos. Então, ele começa a ficar com medo. Bom, se eu falar alguma coisa, ele mata meu pai, ele mata minha mãe, meus irmãos. E aí ele começa... Já vem aquele trauma. Porque tem também a depressão causada por estresse pós-traumático. Né? O que é o estresse pós-traumático? É aquele estresse que você sofre pós um trauma, um assalto, um abuso sexual, né? Um abuso mesmo, um bullying, né? Então, também isso pode causar depressão, né? Então, tudo isso, quando chega no consultório, aí a gente começa a fazer aquela leitura corporal. Aí aquele adolescente que chega e fica mais assim... quietinho, caladinho, às vezes só escorre aquela lágrima. Tem umas crianças que elas não parecem crianças, né? Na sua abordagem corporal, a gente olha no olhar um olhar vazio, um olhar triste. Acontece também, não acontece? Muito. Eu sempre enfatizo, principalmente pela questão das telas, né? Eu sempre enfatizo com os pais. Tá, não tem como você tirar. Não existe isso. É o nosso mundo. Temos que conviver. Não existe. Mas tem como a gente monitorar. Tem como a gente falar, olha, fulaninho, você vai ficar até tal horário, porque você tem que fazer isso, aquilo. E outra, procurar alternativas. Faz uma natação, Que esporte que você gosta? Às vezes, a criança tem habilidade para o desenho. No desenho, a gente observa muito também a questão da depressão. É um desenho que eles geralmente não usam cor, né? É um desenho de pessoas mais
carregadas, uns traços mais carregados, uns traços mais pesados, né? Então a gente observa muito isso. Eu, especificamente, que mexo muito com teste, então assim, é nítido. A gente bate o olho e fala, opa, peraí. Acho que falando sobre mudança de comportamento também, que você estava falando, é muito importante a gente, que acontece muito com crianças, né? Quando está acontecendo alguma coisa, ou quando já engatilhou ali alguma coisa, algum sintoma, um comportamento agressivo que não é natural daquela criança. E isso acontece muito com as pessoas com depressão também, Sim. né? O adolescente já tem mesmo aquelas explosões um pouco mais, né? Mas no adulto, às vezes a pessoa que está muito deprimida não é aquela pessoa que está só muito triste, chorando, mas é a pessoa que está muito irritada também. Exatamente porque dentro dela está um turbilhão de coisas. Exatamente porque já tem uma tristeza ali, essa falta de energia, a pessoa não consegue fazer as coisas, então ela fica muito irritada. E quando alguém fala alguma coisa, já explode. E com a criança acontece muito isso, né? Você pode falar melhor do que eu. Sim, sim. Isso seria uma maneira de uma pessoa que não consegue lidar bem com as suas emoções, dela se expressar? É por aí? Sim, também. Porque é muito comum acontecer o quê, Bruno? A gente... Vamos supor que eu esteja deprimida. Não tô sabendo direito o que tá acontecendo comigo, mas eu tô percebendo, eu não consigo mais ser produtiva como eu era. Eu já não tenho mais prazer nas coisas que eu tinha antes. Tudo para mim demanda muito mais energia, demanda muito mais esforço para conseguir fazer, né? Já não tenho... geralmente vai para vida sexual também, libido vai ficando muito baixa. Outra coisa que é muito, muito comum desregular o sono, ou dorme demais, ou dorme muito pouco, ou transtorno alimentar, ou eu como demais, eu não consigo comer. Então vai desregulando, vai puxando um monte de coisa. E aí você tá vendo isso, mas aí você fala, nossa, Tatisa, dá um jeito, você precisa, né... Como é que é? Acorda pra vida, né? Põe um cropped, reage. Põe o cropped, reage. Exato, né? Põe o cropped, reage. E aí eu já tô lidando com aquilo, porque eu tô entendendo que tem alguma coisa errada comigo, mas eu não sei o que que é, aí eu explodo. Mas você não tá vendo, né? Então, assim, já tem aquela irritação, porque eu tô tentando entender o que tá acontecendo dentro de mim, porque eu tô vendo que eu não tô como eu estava antes, né? E nesse sentido, qual que é a dica para o familiar que está percebendo um comportamento estranho, quer indicar que a pessoa vá para a terapia, e a pessoa, ela tem aversão, ela por algum motivo ela não quer, né, ter um contato com um psicólogo? Isso entra também naquela pergunta que você me fez da prevenção. Informação, em primeiro lugar, tá? É uma coisa que eu falo muito no meu consultório. Eu dou muita informação e quando é necessário, quando o paciente precisa ir para esse psiquiatra, eu falo, pergunta tudo. Se precisar, anota. Não sai de lá com uma receita dúvida, na mão, né? E um monte de dúvidas na cabeça. Sim. Né? Pergunta tudo, porque a informação é a primeira coisa. Você, familiar, você tá vendo que tem alguém que precisa disso, você vai buscar informação primeiro, depois você vai passar essa informação para essa pessoa. Outra coisa que vai ajudar muito, principalmente quando a pessoa já está com ideação suicida, porque acontece, né? Já está com esse pensamento suicida, o que você vai fazer? Você vai ajudar essa pessoa. Não, você não vai dizer para ela, a vida é bonita, você não pode pensar assim, porque isso só vai jogar a pessoa mais para baixo do que ela já está. Você vai falar, olha, vamos procurar um profissional, eu vou com você, você precisa de ajuda, porque uma das coisas que eu percebo, e eu trabalho muito com autoestima, estudo muito sobre autoestima. Uma das coisas, das primeiras coisas que vai acontecendo e que é muito severo na depressão, a pessoa perde a autoestima. Essa autoestima é quebrada num nível muito alto. E ela não consegue, antes de qualquer coisa, fazer coisas por ela mesma. Às vezes ela até se esforça mais para fazer para os outros, mas ela vai deixando a si mesma cada dia mais. Então, para ela pegar um telefone, para ligar para um médico, para marcar uma consulta, demanda uma energia muito grande, muito maior do que a gente está percebendo. Então, se oferece, né, para o familiar, olha, tô vendo que você não tá bem, andei lendo umas coisas sobre depressão, vi um vídeo, vi alguém falando, vi um podcast, né? Então, assim, olha aqui, eu acho que você tá assim.
Você concorda com isso? Vamos procurar um médico, eu te ajudo. Eu tenho uma indicação, eu tenho o telefone, se você quiser eu ligo, eu marco para você, eu te acompanho, né? É esse acolhimento, é isso que você vai fazer pela pessoa que vai ser efetivo. Porque às vezes tem pessoas que querem falar, não, eu sou a sua cura, né? Já viu? E às vezes até é o mal, né? Exato, eu sou a sua cura. Não, fica mais aqui comigo que vai dar certo, né? Então, assim, isso acontece às vezes muito em relacionamento mais simbiótico, né? Em relacionamentos abusivos Isso, também. Exatamente. Ou então aquela pessoa quer salvar a outra. Eu quero salvar a outra. Não, peraí, a gente fica juntos, vai dar tudo. A gente olha. Aí o problema é o Vamos andar relacionamento, né? Vamos Ela- andar de mãozinho juntas que a gente vai conseguir. Vamos pra igreja. Aquela Vamos coisa, junto né? pra terapia, Existe, né? Existe muito a questão assim, desculpa, Não, existe muito a imagina. questão da barganha, né? Não, nós vamos agora. A pessoa não frequenta religião nenhuma, não professa fé nenhuma, e aí de repente ela fala assim: vamos procurar Deus. É. Vamos para a igreja. Lá você vai se libertar, você vai sair disso, você vai voltar ao que você era antes. E aí, de repente, a pessoa vai para a igreja. Ah, não, então tá. Então vamos. Vai para a igreja. Chega lá, o vazio continua. Não que não Aquilo- possa ir, né? Vá pra Sim, igreja, mas não, vá pra É benéfico sim, que vá, sim, é benéfico que vá. lógico. Eu sempre falo mesmo no meu consultório, eu falo, olha, aqui dentro eu não tenho religião, mas você tem a sua, perfeito. Primeira coisa que eu peço pro paciente, uma dica que eu sempre falo, primeira coisa, professa alguma coisa, acredite em alguma coisa, ponha fé em alguma coisa, tá, que seja budista, que seja, né, protestante, católico, mas você tem que ter, não é só o depressivo, Bruno. Nós somos assim. Nós temos que ter alguém que a gente fala assim, nossa, eu vou segurar naquela mãozinha ali, porque aí eu vou continuar a seguir, eu vou dar conta, né? Primeiro, a religião. Segundo, um esporte. Seja ele qual for. Perfeito. Atividade física Seja ajuda ele demais. qual for. Ai, mas eu tô tão desmotivada. Aí a pessoa chega desse jeito, né? Com essa posição. Ai, mas eu tô tão desmotivada. Não, deixa eu te falar. Não precisa sair pra academia. Faz assim. Na sua casa, tem uma pracinha? Ah, não, doutora, não tem, não. Moro na periferia. Tá, mas tem uma calçada. Tem. Não, então você vai fazer você faz um favorzinho pra mim? Dá uma volta no quarteirão. Dá uma volta, só uma voltinha no quarteirão. Outra coisa que eu acho assim que é super importante, que eu sempre falo no consultório, contemple a natureza. Gente, sai. Tem estudos respira. científicos, inclusive, Sim, sobre isso, do sim. potencial do contato com a natureza para melhor performance da saúde mental. Tem pacientes que eu pergunto, eu faço questão de fazer essa pergunta. Na porta da sua casa tem uma árvore? Ah, doutora, eu não sei. Não, você acha que eu reparo isso? Não tenho tempo. Falei, então você vai fazer esse favor pra mim. Você vai fazer esse favor pra mim. Você vai observar se na porta da sua casa tem uma árvore. Aí na próxima consulta eu volto. Doutora, não é de ver que tem mesmo uma árvore? E foi até eu mesmo que plantei. E essa semana eu passei. Fiquei olhando ela, contemplando. Aí ele já volta, parece que ele já volta com outra vertente, né? Parece que assim, nossa, tem outras coisas, né? Existem outras coisas. Expandir o olhar. Outra coisa que eu acho muito interessante e que eu sempre falo muito com os meus pacientes, com os meus amigos, os parentes, as terapias complementares, né? Às vezes, Bruno, eu sou sua amiga e tô te vendo bem pra baixo, falo, Bruno, eu tô com muita vontade de ir no cinema, sai um filme bom, só que eu tô sem companhia. Você me acompanha? A gente tem que tentar. Por mais que você vai falar não pra mim, mas você tem que tentar, entendeu? O amigo, o parente, o namorado, né? Vamos dar uma caminhada? Vamos trocar uma roupa comigo no shopping? Por quê? Porque a pessoa, ela sai daquele ambiente doente que ela está.
Porque, querendo ou não, aqui a gente está falando só da pessoa depressiva. Mas a gente tem que observar que, às vezes, o paciente não é só ele que é depressivo. É toda uma rede familiar. E é um contexto, né? Além da rede de familiares, o ambiente físico mesmo e a maneira como ele se percebe no mundo, naquela ocasião. Tem todo um contexto e, pegando o gancho da senhora, tirá-lo desse contexto pode fazer com que crie outras conexões e ele possa ter uma outra vertente. Sim, porque, olha, não existe ninguém que não tenha habilidade para alguma coisa. Ou você tem habilidade para um desenho, para um crochê. Eu tô aqui pensando, qual que é a minha habilidade? Será? Você tem que descobrir ainda. Isso, né? E é bom a gente fazer esse exercício. É legal isso, porque você vai. Hoje você já vai sair daqui com essa sementinha. Com certeza. Não é? Sim. Os meninos, né? Bom, É assim. que eu tenho de habilidade? E às vezes eu não sabia que eu tinha habilidade para alguma coisa e eu desenvolvo essa habilidade e essa própria habilidade me tira desse estado. Por exemplo, eu já trabalhei também em CRAS, né, que trabalha muito assim essa questão do artesanato, né? E aí a pessoa vai para lá muito depressiva, muito ruim e chega lá e encontra alguma coisa que ela se acha, fazer um bolo, fazer um tapete, bordar um chinelo. Gente, não precisa de ser coisa grande. Não precisa de ter dinheiro. Entendeu? Então, assim, mas são coisas que é o que nós chamamos de rede de apoio, né, doutora? Sim. É muito importante essa rede de apoio. E essa rede de apoio, ela tem que estar sempre atenta. É aquele radarzinho aqui, ó, né? Por exemplo, eu posso, assim, vou até citar, eu tenho filho adolescente. Às vezes eu percebo que ele tá meio assim. E a gente falando dessa questão hormonal, né? Do adolescente, que vem esse boom, né? Passa do criança, eu deixo de ser criança. Agora eu sou adolescente, eu tenho responsabilidade de adolescente. E aí vem essa bomba de hormônio, né? E aí agora? O que eu faço? Né? A vontade de namorar, as responsabilidades, porque uma coisa também que eu acho muito importante é que a gente não deixa a pessoa sem responsabilidade. Fulaninho, olha, você vai tirar pelo menos o lixo e vai colocar todo dia lá fora. Esse movimento de sair da cama, de sair de dentro de casa e levar o lixo para fora, ele tá saindo daquele ambiente doente, igual você tinha citado ontem, ou né, agorinha, e bom, nossa, respirei outro ar, né? Aí nós temos a acupuntura, nós temos o barra de axis, nós temos a questão da nutrição, que é muito importante, né? Nós temos a yoga, nós temos o pilates, porque o pilates, ele não é voltado só para fins físicos doentes, mas também para a mente, para o corpo, né? E aí eu vou puxar para o meu programinha do Revitaliza. Revitaliza SESI, gente, é um programa, se você me dá licença. Por favor. É um programa, foi desenvolvido pelo SESI, que busca a saúde física, mental. Não só dos trabalhadores, não só dos colaboradores, mas da comunidade, porque ela é aberta e nós temos todos esses profissionais. Nós temos psicólogos, nós temos nutricionista, nós temos pilates, yoga, reiki, exatamente. O reiki é perfeito, né? Então, assim, procurem, é preço acessível. Para os colaboradores, às vezes os colaboradores, né, uma correria tão grande que você ainda não tem esse conhecimento, né? Então procura a gente, né? Procura a gente, tá com problema? Nós estamos aqui para ajudar. E complementando o Merchan Bem, além de todas essas terapias integrativas que visam a melhoria do seu bem-estar físico e mental, há também todo o programa SESI de saúde mental para as empresas, com a plataforma Mentes 360 e com consultorias, com capacitações,
com formação de brigadas para fatores psicossociais, para que a empresa aprenda a lidar em situações de emergência dentro do ambiente de trabalho, além, é claro, da nossa psicoterapia clínica presencial e também online. Então, se você se identificou com alguma das questões levantadas aqui, ou se percebeu em alguém esses mesmos sintomas, esses mesmos comportamentos, procure uma unidade SESI que nós podemos apoiar você. Doutora Tatisa, a gente falou de tratamento, de sintomas, de causas. Depressão tem cura? Depende. Depende. Quando começa com depende... Não, isso Complicado, É. complicado. Eu só faço pergunta fácil, você viu, Só, né? depende, né? Antes de responder essa pergunta, eu quero só fazer um ganchinho do que a doutora estava falando. Faça. Da questão de rede de apoio. Nem toda rede de apoio é apoio, tá? Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a sua família é adoecedora para você. Uhum. Então a psicoterapia ela vem para ajudar nesse sentido também, para você encontrar uma outra rede de apoio. Até. Outra coisa, o que é que a gente sabe? Eu costumo falar no consultório, toda doença quer te dizer alguma coisa. Você não adoece à toa, então assim, a gente precisa entender o que é que essa doença está querendo me falar. Uhum. E uma dessas coisas, que é regra, é que alguma coisa eu preciso olhar em mim e mudar em mim. Não tem como você curar ou você melhorar se você continuar com as mesmas atitudes, ou convivendo com as mesmas pessoas, ou fazendo do mesmo jeito no trabalho, porque às vezes tem o burnout, né, que é a depressão do trabalhador. Então assim, tudo isso precisa ser olhado de uma maneira global. Então, faz de novo a pergunta que eu esqueci agora, perdi. Se a depressão tem cura. Se tem cura. Isso depende. Como a doutora disse muito bem, tem vários tipos de depressão, Tá. né? Então, por isso precisa ser avaliado em conjunto por um psicólogo e um psiquiatra. Porque tem gente que tem depressão crônica. Uma doença crônica, ela não cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. E tem a depressão que tem Também. cura, né? Então, assim, por exemplo, tem a depressão bipolar. Depressão bipolar não tem cura, porque ela está dentro do transtorno bipolar que não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, por isso não dá pra gente generalizar. Mas a depressão crônica, a gente sabe que ela é uma porcentagem menor do que as outras, né? Os outros tipos, que já é muito bom. Mas eu quero lembrar que, por exemplo, tem um tipo de depressão, que agora eu não me lembro o nome especificamente, mas tem, que ela é aquele paciente que ele não consegue responder bem à medicação e nem à psicoterapia, infelizmente. Mas tem outros tipos de tratamentos, né? Tem outros tipos de tratamento, então a pessoa tem que continuar buscando. Sim. Sei que às vezes é difícil, mas você que está escutando, que se identificou, ou que, nossa... Você já teve o diagnóstico, eu tenho uma depressão crônica, né? Que é essa que não cura. Não pare de buscar ajuda. Não pare de buscar o tratamento dentro da sua condição, dentro daquilo que você pode. Porque se tem tratamento, tem um jeito, né? Tem uma melhora esperando por você. Sim. Então, a gente conseguir estabilizar esse paciente, né? Que é trazer esse humor conectado ali para a realidade o máximo que a gente conseguir, já é de grande ajuda. Então, se a depressão tem cura, para muitas pessoas tem. Para algumas não tem. Então, por isso, precisa ser bem cuidadinho, bem monitorado, tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra. Se puder, Sim. eu queria até uma pesquisa que eu fiz ontem que eu achei muito interessante, apesar de não ser a favor, mas existe em casos mais graves, em torno de quase 70% de mortes, né? Que a gente perde as pessoas para depressão, são pessoas que começam o tratamento com terapeuta, com psiquiatra ou neurologista. Tô bem, tô ótimo, parou. Para o tratamento, para a terapia, para a medicação por si só, né? E aí o que acontece? Ela recorre. E quando ela recorre mais grave. É como se fosse uma feridinha, né? Vamos dar um exemplo assim, bem grosseiro, mas é isso mesmo. Tá, eu tô aqui cuidando, eu queimei, eu tô passando uma pomadinha. Tá, cicatrizou, mas ela não cicatrizou por completo. Eu paro de passar essa pomadinha.
De repente eu venho aqui, encosto aqui e essa ferida abre. E fica pior do que antes. Exatamente. E aí abre e ela infecciona e aí o tratamento tem que ser pior. Existe um tratamento que chama EMT. Eu vou até ler aqui porque ela é mais Por complicada, né? Quando, geralmente, assim, quando a depressão está muito grave, a psicoterapia, às vezes, não está resolvendo muito, às vezes a interação medicamentosa não está funcionando bem, né? Então, vem alguns tratamentos, a doutora já deve saber, né? São os eletrochoques, né? Bom, eles falam que não é evasivo. Antigamente era. Hoje, eles dizem que não é. Né? Então, assim, são pequenos choques, são eletrodos, que a pessoa dá no cérebro, causam pequenas convulsõezinhas, que aí vai mexer nessa serotonina, tá? Então, são esses casos mais graves, existe sim. Casos, por exemplo, que já teve internação, que precisou ter internação, a medicação não está resolvendo, a psicoterapia não está resolvendo, então eles entram com essa técnica que ela não é invasiva, mas ela estimula as ondas cranianas, né, para poder ver se o paciente fica mais acordado, mais atento. Né? Exatamente. Eu acho É raro, mas acontece. Não, é muito bacana a senhora trazer isso. É importante a gente diferenciar para o público que isso é diferente de uma prática de eletrochoque. Sim. Que era utilizada nos anos 40 em manicônios, que era similar à tortura. Estamos falando de outra coisa. E aí eu corroboro citando o Miguel Nicoleles, Dr. Miguel Nicoleles. Ele é neurocientista, provavelmente o maior neurocientista brasileiro que a gente tem, e ele tem um trabalho muito bacana sobre isso, inclusive. Né? Uma parte dos estudos dele, ele aplica um chip, né, na coluna da pessoa. Esse chip, claro, ele estimula ondas elétricas em algum momento, e essa atividade dele, ele conseguiu ter grandes avanços com pacientes que possuem Parkinson, mas também com pacientes que sofrem com depressão. Até o estudo dele, em específico, era sobre Parkinson. E ele descobriu, né, que um efeito colateral era a melhoria de casos de depressão. Eu acho que o grande recado aqui para você existe jeito. Acredite. Busca melhoria para você. Busca melhoria para os seus. Cuide-se. Existem várias formas de tratamento, existem várias formas de lidar com essa situação. Você não precisa sofrer sozinho. E se você encontrar alguém que está com um comportamento estranho, seja essa pessoa, essa mão amiga, que vai acolher, vai abraçar e vai proporcionar com que quem está mal possa ficar cada vez melhor. Se você concorda com isso, chegou até aqui, escreve aqui nos comentários, eu cuido. Hashtag eu cuido, para a gente saber que você também se cuida e cuida dos demais. E eu gostei demais desse papo, quero agradecer muito, né, a doutora Olga. Obrigado por aceitar nosso convite, foi muito rico. Doutora Tatisa, muito obrigado por estar aqui conosco. A nossa equipe técnica, nosso amigo Bruno César, Juliana Caldeira, Sandra Persin, Sandro Mabel, Paulo Vargas, nossos grandes apoiadores. E gratidão a você que acompanhou até este momento esse podcast, que toda quarta-feira vai ao ar com temas relevantes para potencializar a sua saúde e sua produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.